vai fazer concurso para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Goiás 2022, edital publicado. Você já viu? Organizadora Instituto AOCP. São 612 vagas. Olha lá, soldado combatente, soldado músico, cadete, oficial médico e oficial odontólogo. As inscrições de 9 de agosto a 8 de setembro. Atenção! E as provas 9, 16 e 23 de outubro. Então, as provas estão aí. Não é verdade? Bem, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Você não acha, não? Ah, mas eu vou provar para você que é sim, tá? Eu tenho 39 anos de experiência em concursos públicos e vou aqui fazer uma análise do edital e também algumas questões da banca OCP para que você possa conhecer essa banca, certo? Bem, o programa de língua portuguesa fala aqui de leitura, com a questão de compreensão e interpretação de textos. Sabe o que é muito importante você observar aqui? Que quando nós falamos em compreensão, é o entendimento do texto. E interpretação é a leitura daquilo que aparece pressuposto ou subentendido no texto. Então, por exemplo, se você tem um tema, uma questão que diga assim, de acordo com o autor, de acordo com o texto, é uma questão de compreensão. Isso significa que a resposta está escrita lá. Mas se aparece alguma coisa falando como é possível pressupor, inferir, já é uma questão de interpretação. Então, aqui você terá ou uma palavrinha, tá? Ou, por exemplo, uma estrutura de uma construção do texto que levou você a entender aquilo, mas amarrado ao texto. Então, se eu digo, por exemplo, o documento ainda não chegou, o uso dessa palavra ainda gera um pressuposto. Qual? Ele deveria ter chegado. Então, ele está atrasado. Viu? É uma leitura possível de eu fazer a partir desse pressuposto. Viu? Aqui dentro entram as questões ligadas à coerência, a questão do que é ideia central e do que é ideia periférica. Então, às vezes, aparecem questões que pedem assim, qual o objetivo, o principal objetivo comunicativo de um texto? Como que você descobre isso? Tá? Porque o texto ele teve um objetivo principal, apesar de ter outras ideias ali em volta. Aqui dentro aparece a questão de ponto de vista. Quando o autor está deixando o seu ponto de vista e como ele trabalha isso com a argumentação? Entra a questão de tipo de discurso, se é direto ou indireto, a intertextualidade. Sabe o que é intertextualidade? É quando um texto está no outro. Por exemplo, a gente tem lá do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Aí veio a turma da Mônica, apareceu o cachorrinho Bidu, chegando assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Aí o outro diz assim, não é Palmeiras não, né? Aí o outro diz, cada um tem o time que quiser, né? Minha terra tem Corinthians onde canta o sabiá. Aí o outro falou, cada um tem o time que quiser. Então, lá no texto oficial, minha terra tem Palmeiras. Na turma da Mônica, minha terra tem Corinthians. Isso é uma intertextualidade. Um texto conversa com o outro. Tá vendo? Busca o outro para formar aquele texto em questão. Veja que aparece aqui a questão dos gêneros textuais. Você sabe, por exemplo, a diferença de um conto para uma crônica? Isso daqui é importante a gente identificar. Aí vem a questão de vocabulário, você fala, isso é moleza, né, Zezé? Se é sinônimo ou antônimo. Eu começo perguntando para você, o que é sinônimo? Aí você fala assim, é a palavra que tem o mesmo sentido. Mesmo não, é semelhante. Porque eu te peço um sinônimo para lindo, você fala para mim bonito. Só que lindo e bonito não são a mesma coisa.
Notou? Elas são semelhantes. Agora, se eu quiser a mesma coisa, eu tenho que pedir uma paráfrase. E aí eu direi que uma paráfrase para lindo é muito bonito, porque bonito é pouco, é muito bonito. Notou? Aí eu pergunto para você o que é um antônimo. Você fala, é palavra que tem o sentido diferente. Ah, então quer dizer que caneta é antônimo de ventilador? Isso é diferente. Não é diferente, é oposto. E aí vem também essa questão de hiperonímia e hiponímia. O que é isso, Zezé? Eu nunca ouvi falar. Hiper é o nome abrangente, por exemplo, esporte. E hiponímia são aqueles que são menores, por exemplo, natação, futebol, que são tipos de esportes. Viu? É assim que a gente aprende, de uma maneira leve. O que é linguagem denotativa e conotativa, que é o real e é o figurado. Funções e usos de linguagem, como aparece, por exemplo, a metalinguagem, né? Relações formais do texto, coesão. Isso aqui é sempre muito importante em qualquer concurso. As conjunções que você utiliza, elas indicam a coesão. Os pronomes indicam coesão. Você sabe usar o este, o esse, o aquele? Você sabia que a pontuação também pode trabalhar para essa questão da coesão? A colocação de uma vírgula ou não pode gerar uma coesão ou impedir uma coesão, assim como uma coerência? Quando fala aqui em informações implícitas, a questão dos pressupostos e subentendidos, que lá em cima eles já falaram, nem precisava ter repetido aqui. Aí você fala, que legal, Zezé, não cai gramática não, né? É só texto. Só que você se esqueceu desse detalhe aqui, ó. Morfossintaxe. O que é morfo? É morfologia. Morfologia, a gente tem, no mínimo, as 10 classes de palavras. Ou seja, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. E aqui dentro, entrando a identificação, entrando o emprego dessas palavras, né? Por exemplo, pronome é uma das classes. Eu posso entender que existe ali um pronome pessoal oblíquo átono e não tônico. Aí eu tenho o uso do o e do lhe. Quando eu uso o e quando eu uso lhe? E esse pronome deve ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Isso daí é colocação pronominal. Viu? Então, esse morfo, só esse morfo aqui, já traz uma quantidade de matéria enorme. E tem a parte da sintaxe. Sintaxe é quando eu falo em sujeito, predicado, objeto, complemento, adjunto. Você sabe a diferença de um complemento nominal para um adjunto adnominal? Pois eu garanto para você que é fácil. É fácil você identificar. A gente tem que ir no ponto certo, não ficar dando volta para ensinar, tá? Agora, entra aqui dentro também a questão das orações, porque as orações vão mostrar essa questão das relações. Essa sintaxe vai ajudar tanto no período simples quanto no composto a questão de pontuação. Tá? E isso tudo aqui ajuda nesses conhecimentos linguísticos. Ou seja, a gente tem aqui dentro concordância, a gente tem aqui regência, a gente tem crase. E olha o que eles ainda colocam aqui. Relação da disciplina com os cargos do edital. O domínio da língua é necessário para uma melhor comunicação com a população durante os atendimentos, assim como para a leitura e a correta interpretação das leis, normas e procedimentos pertinentes ao desempenho da função. Então, quer dizer, é importante estudar o português? Sim, é importante. Zezé, então eu achei que fosse pouquinha coisa. Pois é, mas não é não. Só essa parte aqui de compreensão e interpretação, isso aqui são alguns livros. Essa parte de morfossintaxe são algumas gramáticas, né? Ou uma gramática bem boa, daquelas gramáticas gostosas, sabe? Bem grandes. Zezé, mas não dá tempo de ler isso tudo para o concurso. Não dá, não. Mas eu já li isso. Eu já estudei.
Eu não te falei que são 39 anos de experiência em concursos? Mais um mestrado em letras? Então é claro que eu já estudei isso tudo. Eu quero ajudar você a passar nesse concurso. Como? Bem, eu tenho um curso de português em questões comentadas desse Instituto AOCP, parceira da OCP. Eu resolvo 100 questões de português da banca, questões atuais da banca, e ali dentro eu vou explicando o conteúdo que você precisa. Porque não dá tempo de você estudar isso tudo, tá? E ainda exercitar. Então você vai fazer a prova e eu vou resolver a prova com você. Então você vai poder ali aprender o conteúdo, entender como essa banca funciona, que é fundamental para você passar no concurso, e você vai conseguir, né, estar bem preparado para o dia da sua prova, certo? Você conhece essa banca por falar nisso? Porque quando a gente fala em prova de português, todo mundo fala, português eu estudei a vida inteira. Mas quando chega na hora da prova, a história é outra, né? E a gente sabe que português sempre elimina em concurso público. Então vamos conhecer um pouquinho dessa banca? Vamos lá. Eu selecionei aqui para você uma prova do Instituto AOCP 2022 para analista em previdência, uma prova, né, para a área de direito. Então diz aqui, quando ignoramos nossas emoções negativas, nosso corpo aumenta o volume para chamar nossa atenção para esse problema. A vírgula foi empregada pelo mesmo motivo que em. Então veja que esse termo aqui, quando ignoramos nossas emoções negativas, vírgula. Por que essa vírgula foi utilizada? Você vai ver que aqui neste caso trata-se de uma oração, afinal de contas tem verbo. Então isso é uma oração. Você vai ver que essa oração começa com quando, que é uma conjunção subordinativa. A gente tem PDF mostrando para você as conjunções subordinativas, as conjunções coordenativas. Isso sempre aparece em concurso. Sempre que a oração começa com essa conjunção subordinativa, isso daqui é uma oração subordinada adverbial. Sabe o que acontece? Quando a oração subordinada adverbial está deslocada, ou seja, ela não está depois da oração principal, ela pede vírgula. Então veja que a ordem natural aqui dessa oração seria: nosso corpo aumenta o volume quando ignoramos nossas emoções negativas. Mas o quando ignoramos nossas emoções negativas, isso foi lá para o início. Então essa oração adverbial, ela está deslocada. Por isso foi colocada a vírgula. Está pedindo onde a mesma coisa acontece aqui embaixo. Veja a vírgula na primeira. Pode parecer contraditório, vírgula, mas a positividade pode ser tóxica. Esse mas aqui é uma conjunção coordenativa. Se é uma conjunção coordenativa, tá lá no meu PDF. Se é uma conjunção coordenativa, isso só pode me dar uma oração coordenada sindética. E a oração coordenada sindética, com exceção da aditiva, né, na maioria dos casos, é que pede essa vírgula. Então essa daqui não é o mesmo caso. Na letra B diz assim: qualquer tentativa de escapar do negativo, evitá-lo, sufocá-lo ou silenciá-lo, falha. Veja que aqui a vírgula foi colocada porque nós temos oração coordenada assindética. Sabe por que ela é assindética? Esse A aí indica ausência. Ou seja, não há o elemento que fez a de cima ser sindética, que é a conjunção. Então, aqui embaixo não tem a conjunção, tá? Houve aqui essa enumeração desses verbos nesta oração. E não tem conjunção.
Então, a oração coordenada sindética também pede vírgula. Não é o caso que eu estou procurando. Já na letra C, diz assim: o psicólogo da saúde Antônio Hodler, especialista em transtornos de ansiedade e hipnose clínica, por que a vírgula foi colocada aqui? Primeiro, veja que aqui dentro não tem verbo, então isso não é oração. Já não pode ser o mesmo caso lá de cima, porque lá em cima é uma oração subordinada adverbial. Isso daqui é um aposto. Eu já aprendi que sempre que vem entre vírgulas é aposto. Não. Você deve ter aprendido que o aposto vem entre vírgulas, não é a mesma coisa. E também não são todos eles que vêm entre vírgulas, não. Há alguns casos em que não vem. Mas por que isso é aposto? Porque você nota que quem é o especialista em transtorno de ansiedade e hipnose clínica? Isso daí é esse Antônio que foi mencionado anteriormente. Então é a mesma pessoa. Se é a mesma pessoa, isso é aposto. Não é o mesmo caso. O outro diz: se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades, vírgula. Então você nota que neste caso existe verbo. Ótimo! Então isso daí eu já sei que é uma oração. Veja que essa oração foi iniciada pelo se, que é uma conjunção subordinativa também. Esse indica condição, o lá de cima indica tempo. Então, aqui é uma conjunção subordinativa. Então, é uma oração subordinada e é o quê? Adverbial. E ela está o quê? Deslocada. Claro, ela está no início. Se fosse dito sentiríamos-nos mais livres para experimentar todos os tipos de emoções se houvesse mais honestidade sobre as vulnerabilidades. Então, neste caso aqui, eu tenho também uma oração subordinada adverbial, deslocada. Resposta letra D. Então, preste atenção numa coisa muito importante aqui. Olha, é iniciada por uma conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa me dá oração subordinada adverbial. Como ela está deslocada, vírgula. Aqui começa por uma conjunção subordinativa, tem verbo, então realmente é uma oração subordinada adverbial deslocada. Percebeu? Então, só de você saber que oração tem que ter vírgula, você já elimina, por exemplo, a letra C. Certo? E essas conjunções a gente estuda, né? Tanto no nosso PDF quanto nas aulas. E na letra E diz: o que devemos lembrar é que todas as nossas emoções são autênticas e reais e todas elas são válidas. Nesse caso aqui foi utilizada uma vírgula antes do E, né? Porque aqui aparece para a gente com um sentido distinto de adição. Tá? É um caso específico da oração coordenada sindética. Então, não é o caso que procuramos. Resposta letra D. Viu? Não é uma questão fácil. Olha, por exemplo, esta outra questão. É uma questão também de 2022 e foi para a Auditoria Geral. Foi uma prova para auditor do Estado. E diz: considerando os usos dos elementos gramaticais e os sentidos produzidos no texto, assinale a alternativa correta. Sempre destaque o que você está procurando. Se é correto, se é incorreto, sempre olhe isso. Então, está dizendo aqui: o pronome destacado no trecho, não há dúvidas de que algumas comidas despertam mais a nossa vontade do que outras. Tem função de particularizar elementos. Na verdade, esse pronome algumas é um pronome indefinido. E o pronome indefinido, ele não serve para particularizar, ele serve para indefinir. Ou seja, não disse quais são essas comidas, disse que são algumas. Esse particularizar seria aquele sentido de distinguir. Não, aqui não está distinguindo, está indefinindo quais comidas. Então, a letra A está errada.
Na letra B já diz assim, o advérbio destacado no trecho se você entrasse em uma máquina de ressonância magnética e te oferecessem um milkshake de chocolate, poderíamos ver o sistema de recompensas do seu cérebro se iluminar, como um parque de diversão. Está dizendo que indica uma metáfora. Então vamos lá, alguns pontos importantes. Para começar, esse como que aparece aqui não é advérbio, tá? Ele aparece aqui como uma conjunção. E em segundo lugar, que não é metáfora. Você sabe qual é a diferença da metáfora para a comparação? Isso aqui já mata essa letra B. A diferença é a seguinte: se eu falo para você que ele é um leão, isso é uma metáfora. Agora, se eu falo que ele é forte como um leão, ou tal qual um leão, isso é comparação. Como aqui o como apareceu escrito, isso não é metáfora, isso é comparação. Viu que dica boa? É assim que a gente estuda para a prova, principalmente quando a prova está em cima da hora. Notou? É pegando essas dicas rápidas e são coisas que a banca sempre cobra. Já na letra C, diz assim: a preposição em destaque no trecho. Podemos usar nossa compreensão para ajudar e pensar em alimentos saudáveis e fazer escolhas saudáveis. Lembra, e aqui diz que expressa um sentido de adição de informações. É verdade que indica adição. Sabe por quê? Sabe o tal PDF que eu te falei de conjunções? Lá você aprende que o E é uma conjunção coordenativa aditiva. Ou seja, ele serve para somar uma ideia com a outra. Então, realmente indica adição. Tá certo? Não. Mas por que não? Não indica adição, Zezé? Indica, só que isso não é preposição, isso é conjunção. O E, ele nunca será preposição, ele só pode ser conjunção. Notou? O é com acento é verbo, mas o E é conjunção. Viu? Então, a listinha de PDF te ajudando de novo. Depois, na letra D, nós temos aqui o seguinte. Está dizendo, a conjunção destacada no trecho. Não há dúvida de que algumas comidas despertam mais a nossa vontade do que outras, sobretudo aquelas ricas de açúcar e gordura. Expressa o sentido de algo principal. Isso é verdade. Afinal de contas, esse sobretudo, ele indica principalmente. Principalmente aquelas que. Pois é, qual é o erro aqui dentro? O erro é que isso não é conjunção. Olha a lista de conjunções aí de novo. Tá vendo como que é importante? Então a gente vai mostrar a importância dessa lista em questões, como a gente está vendo aqui. Isso não é uma conjunção, isso é um advérbio. Alguns gramáticos até considerariam a chamada palavra denotativa, mas aqui equivalendo a principalmente advérbio. A resposta tem que ser letra E. E da letra E diz assim: a preposição destacada no trecho. No futuro, podemos usar nosso conhecimento sobre o que acontece em nosso cérebro para criar alimentos atraentes com poucas calorias e saudáveis. Expressa um sentido de finalidade. Sim, esse para aqui poderia ser substituído pela expressão a fim de. Expressão esta que é escrita separadamente. A fim quer dizer com a finalidade. O afim junto seria de afinidade, semelhança. Meu pensamento está afim com o seu. A fim de é uma locução conjuntiva, quer dizer, está lá na lista de conjunção. Mas o para, ele é preposição. Também está na lista, porque esse meu PDF, ele é de preposição e conjunção. Agora, se eu disser para você, o carro para na esquina. Agora é o verbo parar.
Pois é, mas aí é acentuado, não é mais por causa do novo acordo ortográfico, tá? Então perdeu o acento. Quando significar parar, é verbo. Quando significar a fim de, por exemplo, né, ou a, isso daí será uma preposição, certo? Então é assim que a gente estuda, é indo direto no que a banca pede. Você acha que dá tempo de estudar aquilo tudo e ainda exercitar com a prova tão pertinho assim? Pois é. Então, olha, eu estou aí convidando você a fazer o meu curso de questões do Instituto AOCP. Você vai aprender o conteúdo e exercitar ao mesmo tempo, certo? Aproveito para falar para você conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai perceber que é possível fechar essa prova de informática. O tio Paulo, ele é, ó, muito bom no que ele faz, tá certo? E você pode, inclusive, comprar o pacote com as duas disciplinas por um preço especial. Bom, não é? Faz o seguinte, entra lá no nosso WhatsApp e conversa com a Malu, tá? Pede a ela para explicar para você como funciona o meu curso, como funciona o curso do tio Paulo, e você vai ficar encantada. Como que é possível fazer um curso com muita qualidade por um preço bem bonzinho e que cabe no seu bolso? Ah, agora, por favor, na hora que você escrever o nome da Malu, não põe acento, não, tá? Fala que você já teve essa aulinha aqui com a professora Zezé e ela ensinou para você que Malu é uma oxítona terminada em U, assim como Tatu, Urubu, Dudu, Lulu, então nós não acentuamos, certo? É assim que se aprende português, tá? É de uma maneira muito simples. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.